A noite caía sobre o Jambalaya Ocean Drive com um peso que nenhum dos moradores jamais imaginara suportar. O que antes era um reduto de futilidades e pequenos golpes de síndica transformara-se em um cenário de desolação. No último episódio, apanhados no meio de uma conturbada revolução no Jambalaya, nossos personagens têm os apartamentos saqueados. Eles terminam ilhados no apartamento de Mário Jorge, à espera do salvo-conduto que a chefe da milícia local prometeu conseguir para eles. Agora esperam no cair da noite, quando enfim partirão rumo à liberdade. Mário Jorge andava de um lado para o outro, os nervos à flor da pele. Isadora, com sua impaciência característica, gritou pelo pai. Felinha, atendendo aos instintos de sobrevivência mais básicos daquela família, pediu uma cerveja. Mário Jorge desabafou que não acreditava que ficariam ali de braços cruzados, esperando sabe lá Deus o quê, pois eles não eram assim. Copélia, sempre pronta com uma observação filosófica ou literária, rebateu dizendo que a humanidade é assim mesmo, que todo mundo espera alguma coisa, ainda que não saiba nem o que seja, citando que Beckett escreveu sobre isso em Esperando Godot. A confusão mental de Bozena não tardou a aparecer. Ela perguntou se era o Godot Fredo do Bloco F, afirmando que já o conhecia e que não precisavam esperar, pois ele era rápido demais. Copélia, com um suspiro de desdém, lamentou que eles não dessem espaço à literatura e como eram baixos, enquanto a nobreza se escondia ali acanhada. Arnaldo, tentando trazer alguma racionalidade prática, disse que as palavras só chegam ao coração quando a carne está apaziguada e que só depois de transcender esse estágio é que se passa para o outro. Ele questionou se Copélia buscava algo nobre, ao que ela confirmou buscar a transcendência, embora admitisse ainda estar tentando apaziguar a carne por ser muito apegada ao sexo. Bozena comentou que vinha tentando apaziguar a carne desde que se entendia por gente e garantiu que, ao passar desse estágio, só não viraria um anjo por medo de acabar numa canja. A tensão subiu quando Rita declarou estar seriamente desconfiada de que Elvanzir iria traí-los. Mário Jorge lembrou que ela fora paga para garantir a liberdade, mas Rita insistiu que ela fugiria com o dinheiro e mandaria o populacho atrás deles. Dona Álvara, a síndica de caráter duvidoso, confessou que sabia disso porque antes tinha entrado em acordo com a miliciana. Mário Jorge, indignado, perguntou que tipo de acordo seria esse e se ela não conseguia viver sem prejudicar os outros. Álvara, sem um pingo de remorso, admitiu ter muitos problemas, inclusive a de fundo sexual, declarando-se tarada, viciosa e perigosa. Quando Mário Jorge questionou seu caráter, ela concordou que era péssimo e que não tinha culpa de ser vingativa. Ela revelou que o acordo original era vender o grupo, expondo-os no hall do Jambalaya como exemplos da burguesia decadente, onde uma Álvara valeria por 10 deles. A situação piorou quando lembraram que o apartamento de Álvara também fora roubado. Ela culpou os outros por terem feito Elvanzir cair em tentação. Isadora, decidida, anunciou que iria lá embaixo falar com os milicianos. Mário Jorge tentou impedi-la, chamando-a de mau caráter, lembrando com rancor de quando ela, ainda criança, derrubou uma freira gorda na escola com apenas algumas palavras sussurradas no ouvido da religiosa. Isadora alegou ter esquecido a palavra, mas lembrou que a freira a acusou de cometer um sacrilégio, corrigido imediatamente por Rita como sacrilégio. A conversa derivou para a aparência de Tatal quando bebê, com Mário Jorge descrevendo como um mosquito da dengue de fralda. A discussão familiar se intensificou até que Bozena sugeriu contar uma história de pato branco para passar o tempo. Ela propôs um jogo tradicional chamado Te Dedo, Tu Me Dedas Daí. Mário Jorge ficou horrorizado com o nome do jogo, mas Bozena explicou que dedar significava entregar ou revelar algo. Copélia interveio dizendo que no fim tudo acabava em sexo e que sentia saudade de sexo, afirmando que corromperia um anjo num piscar de olhos. O jogo começou a contragosto de alguns. Rita dedou Arnaldo por uma dívida de R$ 50. Mário Jorge foi dedado por Dona Daisy por ter pichado obscenidades no carro dela, ato que ele confessou ter feito sob as ordens e suborno de Dona Álvara. A lavagem de roupa suja seguiu com acusações de olhares para vizinhos e comportamentos inadequados na sauna. Celinha tentou manter a dignidade, mas o caos era total. De repente, Elvanzir apareceu, mas não com boas notícias. Ela devolveu algumas roupas que ninguém na favela quis e informou que não poderia garantir a integridade de ninguém. O dinheiro fora pouco e a nova junta que assumiria o condomínio pretendia fuzilá-los como a família imperial russa.
O pânico tomou conta. Celinha e Arnaldo tentaram argumentar que eram apenas burgueses que gostavam de shopping e churrascaria, mas Elvanzir foi implacável, sugerindo que tentassem fugir quando a noite caísse. Antes de sair, ela ainda revelou que a cachorra Xena, de Dona Daisy, virara churrasco na favela e informou que havia roubado o carro de Daisy. Buzena comparou o sentimento ruim de Celinha com o de Melody Campini, uma sensitiva de Pato Branco que perdeu os poderes após um merchandising de queijos. Enquanto isso, Copélia lamentava não ter lançado sua boneca, a Copéliona, que gemeria em 7 idiomas. Com os revoltosos na portaria e o destino parecendo selado, Mário Jorge foi pressionado a escrever um novo final no laptop de Tatalo, que tinha apenas 5 minutos de bateria. Sob pressão, Mário Jorge começou a digitar. Um som tonitruante ecoou e uma nave alienígena surgiu no céu do Jambalaia. Uma música suave tocou e uma voz possante se fez ouvir. Era Eladir, o falecido marido de Álvara, que agora vivia em Camaluca, uma lua de Saturna. Ele veio resgatá-los, descrevendo Camaluca como um lugar onde todos andam nus e o sexo é mara. A rampa da nave desceu na varanda. Todos se prepararam para embarcar, exceto Dona Daisy, que Álvara queria deixar para trás. No entanto, Eladir informou que havia muitas sapatões em Camaluca que eram fãs de Daisy. Isadora, em um momento de confusão galáctica, tentou listar os planetas do Sistema Solar, citando nomes como Perjúrio e Camisinha de Vênus. Apesar das brigas e da incompetência de Álvara como autoridade, o grupo decidiu seguir para o desconhecido. Mário Jorge escreveu uma mensagem final que Tatalo pichou na parede antes de partirem. Eles se aglomeraram na nave, deixando para trás as ruínas do Jambalaia Ocean Drive. Arnaldo e Celinha, Mário Jorge e Rita, todos embarcaram em direção às estrelas, reconhecendo que, apesar de tudo, tinham-se divertido muito. A nave partiu, levando aquela burguesia decadente para um novo começo no país do Carnaval Intergaláctico, onde o baixo é traduzido pelo gajo do amor.